acho não, eu tenho certeza que o Bolsonaro tentou gestar um golpe durante o mandato dele. Tenho certeza que ele tentou fazer isso. E, inclusive, as provas coletadas ilegalmente pelo Alexandre de Moraes, entretanto coletadas, as provas levam a gente a isso. Reuniões que são absolutamente não republicanas com chefes das Forças Armadas para tocar um plano que envolvia fechar o TSE, dizendo que a urna tinha sido fraudada, e eles não têm prova nenhuma disso, as próprias Forças Armadas falaram isso. Então tem esse ponto. O Bolsonaro estava com essa tentação. O que o sistema, que é podre, mas que é o sistema, falou? Temos que brecar isso. Então você tinha um problema concreto de um lado, e do outro você tinha um sistema podre do lado. No fundo, se você perguntar para um apoiador do Bolsonaro que ficou na frente do quartel, e veja, as pessoas foram para frente do quartel por quê? O que o quartel faz numa democracia? Elas foram no quartel porque elas queriam que os militares agissem. Ninguém vai para frente do quartel pedir, por favor, faça uma consultoria, sei lá, uma não, auditoria. Tudo bem, mas assim, para mim aquele movimento foi muito orgânico. Não, pera. Orgânico, ele foi porque as pessoas foram para lá. Sim. Dito isso, a motivação das pessoas é em cima de um chamado que tem. E o chamado que tinha é: a urna foi fraudada, façam algo. O Bolsonaro vinha: minha caneta é pesada. O que ele quer dizer que a caneta é pesada? Quando ele falava da caneta, o pessoal ficava falando da caneta, é do tipo, ele vai fazer uma GLO, ele vai fazer uma intervenção, o famoso artigo 142, que essa turma ficou pedindo para ele fazer há muito tempo. Tá, mas você acha que o TSE, ele foi parcial durante as Acho que ele foi eleições de parcial. 2022? O que eu quero te falar, Firmino, é que assim, essa assunto é muito importante. Mas aqui. e que todas aquelas vezes que tentavam calar o Bolsonaro? Não, pera. Pera aí, que não pode falar que o Lula fez isso. Foi absurdo. Não pode falar que o Lula é amigo de não sei quem. Fizeram isso com o Brasil Paralelo também. Pois é, então, mas assim, você acha então que o TSE foi parcial em 2022? Acho. Só que é muito diferente falar que a urna foi fraudada. É esse o ponto, Firmino, eu não posso pecar pela imprecisão. Eu tenho que ser preciso. Eu não tinha nada a ver com aquela briga. Eu não gosto do STF. Meu grupo político foi o primeiro a pedir ministro do STF de todo mundo. Contra o Marco Aurélio ainda no impeachment da Dilma. Eu fui aluno do Alexandre de Moraes. Eu fui aluno do Lewandowski. Eu conheço essas pessoas. Eu fui aluno, tive aula na faculdade de Direito da USP. Você é advogado? Não me formei. Larguei a faculdade e fui ser empresário. Tá. Mas eu estudei na melhor faculdade do Brasil de Direito e eu conheço profundamente essas figuras. Eu sei como eles pensam, eu sei como eles agem. Eu não gosto deles. Agora, eu tenho que entender quem é o Bolsonaro, eu tenho que entender quem é ele, o que ambos estavam fazendo e por que isso tudo foi uma desgraça para todos nós. O Bolsonaro não queria governar e o Bolsonaro tinha essas tentações. E a gente não pode negar as manifestações que eram chamadas. Tinha uma manifestação de 2021 que chamava Eu Autorizo. Autorizo o quê? Todos eles estavam falando. Autoriza que é uma GLO. Autorizava a ideia de um artigo 142, uma intervenção militar. Essas coisas estavam no vocabulário geral. E aquelas pessoas que foram mobilizadas aí para frente dos quartéis acreditavam que, após perder a eleição, a última coisa que restava era o Bolsonaro anular as urnas. Saiu, isso tem provas, do Palácio do Planalto, todas as discussões sobre aquela ideia de um argentino que falou que a urna foi fraudada e que aquilo era tudo mentira. E isso esquentou uma massa de pessoas a achar que o Bolsonaro faria algo. Pois bem, meu ponto com o Bolsonaro é, ali ele errou. E as pessoas que participaram deste conluio têm que sofrer punição, porque em qualquer democracia no mundo tem que sofrer punição. Mas se o Lula... Pera, deixa eu terminar o raciocínio. O TSE, é uma coisa, o TSE agiu com imparcialidade na parte de redes sociais. Com parcialidade, desculpa. Agiu. Eu tenho certeza disso. E o STF usava um inquérito ilegal para perseguir pessoas. Estamos nessa mesma página. O Bolsonaro, portanto, a meu ver, cometeu crimes? Cometeu. Ele teve um julgamento justo? Não. Veja como é difícil essa história. Você reconhece nulidade no julgamento dele? Inteira. Eu reconheço nulidade das pessoas do 8 de janeiro. E eu não acho que sequer que o Bolsonaro foi responsável pelo 8 de janeiro. E vem cá, e você é a favor da anistia aos presos de 8 de janeiro? Eu sou a favor da dosimetria, que eu acho que é a melhor solução de todas. Mas você não acha que eles deveriam ser punidos por vandalismo só? Porque tá gravado. Entraram lá, depredaram, quebraram. Eu reconheço vandalismo ali, mas eu não reconheço atentado contra o Estado de Direito. Eu reconheço atentado contra o Estado de Direito. Por quê? Porque, vamos lá. Vocês acham que eles tinham condição de fazer alguma coisa ali? Olha só, o que eles queriam, isso está demonstrado. Essas pessoas estavam, no geral, na frente dos quartéis. Primeiro que essas pessoas foram alvo também de um truque, tá? O nosso deputado Kim Kataguiri demonstrou, logo em 2023, ele teve acesso a e-mails que vazaram para ele. E ele tornou público na CPI que Flávio Dino, todo mundo tinha ciência de que haveria uma manifestação que poderia invadir a Praça dos Três Poderes. E eles não botaram nada, porque eles se entenderam, claramente, Flávio Dino, Lula,
no dia da invasão, do dia 8, não tinha nenhuma autoridade da República lá. Como é que pode, no 8º dia de mandato do Lula, tá tudo vazio? O Lula também era Araraquara nesse dia. Todo mundo saíram fora, não botaram polícia legislativa, não botaram a polícia de Brasília, não botavam nada, nem guarda nacional, não botaram nada. Deixou tudo vazio para aquelas pessoas entrarem. Porque eles sabiam que se essas pessoas cometessem vandalismo, eles tinham a faca e o queijo na mão para prender não só essas pessoas, mas prender o Bolsonaro. Era uma armadilha. E aquelas pessoas caíram na armadilha. Aquelas pessoas estavam na frente dos quartéis pedindo intervenção militar. E aquelas pessoas acreditavam firmemente que ir lá fazer aquela, não só o vandalismo, mas tomar Brasília, ia mobilizar as Forças Armadas a agir a favor deles. Então era uma crença infantil que aquelas pessoas tinham. E quer ver o melhor exemplo dessa crença? A partir do momento que chegam os militares para prender eles aplaudem. Tem imagens das pessoas no chão, sentadinhas, os militares chegaram, eles agradecendo. Olha, chegaram os militares, que bom, deu certo. Então, fala-se muito de ter alguém ali fomentando, pessoas intrusas ali fomentando esse ataque. Você acredita nisso? Eu não tenho como dizer sim ou não, mas eu não tenho como negar que milhares de pessoas entraram dentro dos prédios públicos de maneira ilegal, vandalizaram aquilo. Então, se eu falar que foi um ou outro infiltrado, eu vou estar mentindo porque foram milhares de pessoas que entraram. Imagina assim, eu estou nos Estados Unidos, eu consigo invadir a Casa Branca. Eu vou falar, e com 2.000 pessoas eu invado a Casa Branca. Eu deveria saber que ia dar um problemaço para mim, uma questão de segurança nacional, invadir a Casa Branca. Eu não vou culpar não, foi um cara lá que me induziu. Aquelas pessoas são adultas. Mas tudo bem, são adultos, foram induzidos, e mesmo assim você acha que foi atentado contra a democracia? Mas se não for, o que mais é um atentado contra a democracia? Mas, gente, você não tem um tanque, você não tem exército, não tem uma arma. Mas você tem que entender que você tem um bastão, você tem um negócio para quebrar vidro. Mas você entende que na cabeça deles, o atentado contra o Estado de Direito deles, que estava sendo cometido, não era que eles iam fazer eles próprios uso da violência. Eles estavam mobilizando, de acordo com o plano deles, as Forças Armadas a fazer isso. Era um plano infantil. É óbvio que você não você não realiza um golpe de verdade fazendo aquilo. Materialmente, não. Mas o que é uma tentativa maluca de um grupo de pessoas que já estavam, vamos dizer, há meses na frente de um quartel, que já estavam malucas da cabeça. Aquelas pessoas estavam doidas. E eu preciso ter que entender isso dessas pessoas. Essas pessoas estavam doidas. E quem deixou elas doidas? Foi um monte de influenciador que ficou divulgando, olha, o artigo 142, não, agora vai agir, não, agora passou a 72 horas. Ficou um monte de, vou colocar aqui, influenciador picareta de direita, deixando aquelas pessoas malucas porque dava audiência, porque dava grana, dava pra pegar doação, e aí aquelas pessoas ficaram malucas, e na maluquice delas elas cometeram um erro que o governo Lula se aproveitou e deixou elas entrarem, e aí prendeu elas. Então, só que o ânimo dela, a intencionalidade delas, era fazer aquilo e mobilizar um golpe de Estado. É bizarro, porque é um golpe, vamos colocar aqui, bizarro. Eu não acho que o grande golpe, ou a grande tentativa de golpe, foi o 8 de janeiro. Na verdade, foram as tentativas do Bolsonaro antes de ir embora para os Estados Unidos. Mas vem cá, uma vez que a gente concorda que o TCE foi imparcial na internet, foi parcial na internet, que a gente concorda, você não acha que é questionável o resultado dessa eleição? Onde a balança não é igual? Olha só, eu acho que isso é um questionamento válido. Mas definitivamente você não pode chamar os chefes das Forças Armadas para fechar o TSE com base nisso. Você pode, por exemplo, judicializar. E se judicializar e cair na mão de um STF que está agindo de maneira corrompida? Aí nós temos um problema político. Mas veja que existe um caminho, e o Bolsonaro não adotou o caminho. Porque, veja, o Bolsonaro não adotou o caminho, o caminho oficial dele, dos apoiadores dele, dos influenciadores dele, não era o de questionar este elemento. Esse elemento foi um elemento menor no questionamento deles. O elemento principal é que a urna foi fraudada, que o resultado foi roubado. Eles nunca comprovaram isso. O Bolsonaro chamou as Forças Armadas para auditar as urnas, as Forças Armadas falaram, tá ok. As Forças Armadas fizeram o relatório delas. Então, só que aí, como ele não tinha esse material, ele quis levar as pessoas a crerem, e ele, o filho dele Eduardo, divulgou com um argentino que chama Semedo, uma história de que a urna, ele conseguiu ver a fraude, era mentira, foi comprovado que era mentira. Então, o problema é, pessoas foram induzidas a acreditar que a urna foi fraudada. Você acredita na urna eletrônica? Eu não sou fã da urna eletrônica, só que agora eu tenho um partido político e agora eu tenho condição porque por lei, de poder ver, então, checar todo o processo e entender o funcionamento da urna. Isso vai acontecer? Isso já aconteceu. E não há, tecnicamente, meios de fraudar. Eu concordo com o método? Não. Eu sou a favor do voto impresso?
Sim. Fui a favor do voto impresso quando o Bolsonaro estava falando? Não. Aí você fala, como assim? É confuso? Não é confuso. Quando o Bolsonaro falava a favor do voto impresso, o Bolsonaro queria criar clima, querendo falar que a urna estava fraudável. E não objetivamente melhorar o sistema eleitoral brasileiro. Como seria essa melhora? A melhora do sistema eleitoral brasileiro, ela tem que se dar em muitos termos. A começar pela própria ideia de que, olha o que eu vou falar aqui, não existe democracia no Brasil. A democracia no Brasil é uma piada. O principal problema democrático no Brasil não é sequer a urna. É que as pessoas, na hora de votar, especialmente pro legislativo, vendem o voto delas. A compra e venda de votos no Brasil é a base da democracia brasileira. Tá. E Através de programas sociais? não, pior, compra e voto com grana mesmo. Tá. Você está numa cidade pequena no interior do Nordeste, você vende hoje o voto de uma família para vereador está R$700, R$800, às vezes você fecha R$1.000 para ter uma família. Tá. E depois, quando ele é eleito, ele vai trocando favores. Então, não existe democracia no Brasil. Então, hoje tem que ter uma mudança, uma reforma do sistema eleitoral gigante, que termina também no modelo da urna. Por que é sempre essa mesma empresa? Por que a gente não pode fazer implementos e mudanças, né, no modelo? Por que eles querem? Você viu que lançaram agora uma urninha, que é um boneco, o TSE lançou, é uma coisa constrangedora, como se eu tivesse que amar uma urna. Aquilo é só uma urna. Por que não discutir melhorias nisso? Nós temos que discutir todas as melhorias possíveis nisso. Só que isso também tem que ser discutido o modelo democrático brasileiro, que é um modelo fictício. Não existe democracia de verdade no Brasil. Por causa da compra de voto. Com certeza. E vem cá, uma das maiores críticas do MBL, ao MBL hoje é que no segundo turno de 2022, vocês ficaram isentos. Não. Não, a gente não ficou isento. Sim, vocês não... A gente pediu voto nulo, que é diferente de ficar isento. O que muda? Muito. Qual que é a diferença? Muda tudo. Qual que é a diferença? Total. Olha só, uma coisa é eu ficar isento e eu fugir da discussão. Existem dois caminhos covardes e um caminho altamente corajoso. O primeiro caminho covarde é eu ficar isento. Que, olha só, eu não tenho uma opinião, faço o que quiser. Esse é o isento. O outro caminho, que é outro caminho da covardia, é adotar o comportamento manada. Eu estou no bloco da direita e eu vou ganhar mais. Falo, vota no Bolsonaro, não vou ter dano na minha imagem. A outra coisa é falar o seguinte, são dois projetos muito danosos ao Brasil, muito ruins, que fazem mal, que são liderados por duas figuras bizarras, e que eu vou fazer oposição aos dois. Aí sabe o que acontece quando você adota essa posição? Que eu pedi? Eu apanhei de um e do outro. Eu não escolhi o caminho de tentar não apanhar de ninguém, ou de só apanhar de um lado. Eu escolhi o caminho de apanhar dos dois lados. Eu apanhei dos dois lados. Mas um lado não tem expectativa de apoio. Imagina, não de apoio, mas um lado gostaria muito de me ver servindo aos interesses de destruição do Bolsonaro. Eu não fiquei lá fazendo campanha pro Tá, Lula. mas você se reconhecendo de direita, ao ficar isento... Eu não fiquei isento. Tá, tudo bem. Tudo bem, vou refazer minha fala. Então Ao pedir, ao avisar para as pessoas assim, eu não vou carregar o fardo, na minha história, de votar em algo que eu não acredito. É isso. Porque é o seguinte, Firmino. Tá, mas a consequência disso pode ser a esquerda ganhar. Não. E você é de direita. Não, quem perdeu a eleição foi o Bolsonaro. Firmino, quem soltou o Lula foi um acordo que o Bolsonaro fez com o STF. Quem colocou o Lula em campo foi ele, não fui eu. Se o Bolsonaro tivesse ouvido o que a gente falava como crítica, ele teria ganhado a eleição. Quando o Bolsonaro se comportou igual um idiota na pandemia, vamos ser sinceros, ele se comportou igual um idiota na pandemia. Ele perdeu os votos femininos urbanos. Quem perdeu o voto foi ele, não eu. Eu fiz lives e mais lives. O que o presidente está fazendo? As piadas que ele fazia, quem cometeu esse erro foi ele. Hoje, depois de 4 anos de governo Lula, você manteria o mesmo posição? Eu mantenho, porque eu sou... aí lembra que eu te falei no começo? Eu sou líder. E o líder tem que sustentar as posições, tem que sustentar o fogo. Se um dia perceber que eu errei, eu peço desculpas assim, errei. Eu não errei. E sabe o que sabe, eu vou também ajudar a gente a amarrar toda a entrevista. Por que eu estou crescendo? Porque eu fui líder de um campo que cada vez mais eu percebi que está crescendo enfim, que faz parte de uma dor do brasileiro, que é entender que a gente tem líderes ruins, líderes fracos. Então quando eu me nego a abaixar a cabeça para um ou para o outro, eu mostro o seguinte, eu estou apontando o meu próprio caminho, eu estou criando minha direção. E eu tenho que fazer isso, porque é isso que uma liderança faz. A liderança ela tem que apontar a direção mesmo quando doa. E doeu muito pra gente. A gente perdeu quase tudo. O que vocês perderam? O MBL era o maior movimento político do mundo até 2018. Não há vitória do Bolsonaro em 2018 se não houvesse MBL. Quando me culpam pro Bolsonaro não ser reeleito em 22, eu tenho que lembrar pra essa pessoa que o Bolsonaro só ganhou em 18 também por causa da gente. Por quê? Quem fez as maiores manifestações do Brasil, quem tirou a Dilma do poder, quem criou a ideia de direita de massa, quem botou as pessoas de verde e amarelo na rua, não foi o Bolsonaro. Fomos nós. Fomos nós. Quem organizou aquelas manifestações, quem articulou pela queda da Dilma,
Fomos nós. Quando que o CBF vira símbolo do Bolsonaro? Primeiro vem as manifestações, começa a usar verde e amarelo. Ele assume isso pra ele, e aí quando essas manifestações que nós tocávamos passaram a ser tocadas por ele, toda aquela massa de verde e amarelo vai pra ele. E aí aquilo fica associado a ele. Você se arrepende? De ter criado as manifestações? Não, porque você fala... Ou eu fico triste? Você fala de criar um movimento, Que é- e depois o símbolo desse movimento, que era a camiseta verde e amarela, é associado ao Bolsonaro. Então, sai do monopólio de vocês, a representação do símbolo, e vai pra ele. Sim. Você se arrepende? Não arrependo. Acho que a palavra é eu fico triste. Fico. Acho que é melhor. Eu fico triste. Fico chateado? Fico. Eu percebo erros no processo? Sim. Mas as coisas são como elas são. Eu não posso reclamar. Eu só posso me adaptar e entender onde a gente errou e onde a gente pode E melhorar. lá atrás, as manifestações de vocês dão espaço pra ele? Como que é? Ele chegou a subir no trio? Não, Como era? As pessoas eram muito refratárias à política nos caminhões. O Bolsonaro chegou a ser expulso de uma manifestação ou no Rio ou em Brasília. E aí quando ele subiu um caminhão, foi um caminhão em Brasília, que a única coisa que ele fez, ele foi chutar um pichuleco. Porque ele ia muito nas coisas fazer meme. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu fui ter a reunião com o Eduardo Cunha pelo impeachment, foi todas as lideranças partidárias. Eu fui nas reuniões, eu fui lá. Eu preciso convencer vocês e os líderes dos partidos todos a aderirem ao impeachment. E eu fui convencer o presidente da Câmara, que era o Cunha, fui falar com o PSDB, fui falar com o DEM. Eles foram abertos? Foram. Foi uma guerra com o PSDB, que o Aécio não queria o impeachment da Dilma. Agora o Bolsonaro não participava da reunião, aí quando ia pra coletiva de imprensa ele aparecia, botava um óculos, fazia uma pose e ia embora. E eu achava aquilo oportunista, mas assim, milhões de vezes oportunista. Outra que é oportunista, Carlos Zambelli, que é o surfista de hype. Então eles surfavam e iam embora. Aí na hora que precisava trabalhar, não tinha ninguém pra trabalhar. Na hora que precisava ralar, ninguém fazia. Dilma cai por rachadinha ou por causa do Eduardo Cunha? Na verdade, por pedalada. Desculpa, eu falei errado. Dilma cai por pedalada ou pelo Eduardo Cunha? Dilma, ela caiu pelo conjunto da obra e porque surge algo organizado na direita. A Dilma caiu porque... Veja, o PT já segurou crises piores. A crise do Mensalão foi gigantesca. Lava Jato, né? E aí, quando vem a Operação Lava Jato, surgem os movimentos de rua, aquilo cria as condições para que um cara como o Eduardo Cunha, que era rancoroso com a Dilma, pudesse agir. Então a gente criou as condições já. Foi isso que a gente percebeu. Quando eu conversei a primeira vez com o Eduardo Cunha, eu vi o rancor dele no olho dele. Eu vi um olhar de um homem pronto para uma vingança. Eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou trabalhar. E vem cá, num eventual segundo turno entre Lula e Flávio, você se manteria nulo também? Eu não penso e nunca pensei numa hipótese em que eu não estaria no segundo turno. Eu juro, assim, seria um desrespeito muito grande para trabalhar com as pessoas que estão nas ruas comigo. Isso não é fugir da pergunta. É porque se eu começar a aceitar isso, eu já aceitei a derrota. Eu comecei e eu dava essa mesma resposta quando eu tinha 0,5%. Agora vai ser uma pesquisa Atlas, eu devo estar próximo dos 10 já. E eu preciso chegar em agosto com mais de 10 para poder superar o Flávio. Eu não posso permitir que as pessoas me vejam como um líder que trabalha com a hipótese da derrota. Se você curtiu, se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui a onça tá de olho em tudo. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.